Olá pessoal, professor Evandro aqui. É um prazer estar aqui fazendo uma nova videoaula para vocês. A gente já falou na última videoaula de coluna vertebral, começamos falando, né, de coluna vertebral. Falamos aí então da coluna de forma geral e das vértebras cervicais, torácicas e lombares, né? E aí continua. Bem, só para retomar aqui alguns conceitos. Nós vimos que a nossa coluna é constituída normalmente por 33 vértebras, né, sendo elas 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais que se fundem e formam o sacro e 4 coxígeas. Ok? Vale lembrar ainda que tem algumas pessoas que podem ter uma vértebra a mais ou uma vértebra a menos, né? E existe uma condição que até é relativamente comum, em que a última vértebra lombar ela se funde com o sacro, é como se não tivesse esse disco intervertebral aqui entre L5 e S1 e a L5 pertencesse ao sacro. Essa condição é conhecida como sacralização de L5. O contrário também pode acontecer, ou seja, a primeira vértebra sacral está separada do sacro, como se pertencesse à coluna lombar. E nós chamamos essa condição de lombarização de S1. Aqui uma vista lateral, aqui uma vista posterior, a gente já falou disso na última aula. Seguindo, o sacro. Então, o sacro ele é constituído por, essa aqui é uma vista posterior dele, ele é constituído por 5 vértebras que se fundem, né, e que formam esse osso que chamaremos de sacro. Por vista posterior aqui, o que nós estamos observando? Ó? Que o sacro ele possui 2 processos articulares superiores, assim como as vértebras possuíam. Né? E para que servem esses processos articulares? Para formar uma articulação, né, duas na verdade, uma de cada lado, né, com a vértebra L5, com a última vértebra lombar. Depois a gente vai chamar essas articulações de articulações dos processos articulares ou zigopofisárias. Ok? Eu encontro ainda aqui ó, uma face auricular, porque tem o formato de uma orelha, e essa face auricular ela vai estar servindo para a articulação entre o sacro e o osso do quadril, tá? A chamada articulação sacroiliaca, que depois a gente verá que vai ser uma articulação sinovial do tipo plano, tá? Uma articulação que só produz deslizamento. Então, eu tenho duas articulações sacroiliacas porque eu tenho duas faces auriculares, né? Uma de cada lado. Desse lado aqui, um osso do quadril. Em animais, eles chamam esse osso de coxal, tá? O outro osso do quadril. E quando eu somo sacro mais ossos do quadril, eu tenho a formação da pelve óssea, ok? Mas eu vejo, ó, os processos espinhosos do sacro, né, das vértebras sacrais, se fundem e formam essa crista sacral mediana. Os processos articulares das vértebras sacrais também se fundem e formam uma crista sacral medial. Alguns chamam de crista sacral intermédia também, tá? Tanto faz. E os processos transversos das vértebras sacrais se fundem e formam aqui, ó, originam a crista sacral lateral. Por via posterior, nós ainda vemos os forames sacrais posteriores. Eles servirão para como ponto de emergência de passagem dos ramos posteriores dos nervos espinais aqui na região sacral. E vale lembrar que a última vértebra sacral, ou seja, S5, não possui arco. Ela é constituída somente pelo corpo. As outras vértebras possuem um arco e por isso eu vejo essa estrutura posterior. E como ela possui o corpo, mas não forma um arco com processo espinhoso e por aí vai, eu tenho a formação de uma abertura aqui, que nós chamaremos esse espaço, que nós chamaremos de ato sacral. Por que ele é formado? Pela inexistência aqui de um arco, né, na última vértebra sacral. Esse hiato sacral ele é utilizado muitas vezes para anestesia ou muitas vezes para punção, e acesso ao espaço baracnoídeo, né, no recém-nascido, seja para drenagem de líquor ou algo do tipo, né, coleta de líquor, na verdade, ou algo do tipo. Então tá aqui, esse espaço é chamado de hiato sacral e aqui nós encontramos o corno sacral, essa pontinha que vemos aqui. Por uma vista anterior, o que nós observamos? A parte mais anterior e mais proeminente aqui do sacro nós chamaremos de, aqui bem em cima aqui do corpo de S1, que é o promontório sacral. Observamos aqui os forames sacrais anteriores,
que vão servir para a passagem dos ramos anteriores dos nervos espinais. Vale lembrar que eles são maiores do que os posteriores, porque o ramo anterior ele é mais grosso. É desses ramos anteriores que vão estar surgindo os nervos ali do plexo sacral, né? Nervo isquiático, por exemplo, embora também venha lá de L4, L5, né? É lombo sacro. Então, tenho ali nervo isquiático, tem nervo pudendo, enfim, os nervos que vão estar se originando aqui desse plexo, eles vão ser oriundos aqui dos ramos que passam, emergem nesses forames sacrais. E aqui nós temos as linhas transversais, que são essas impressões aqui da ossificação das vértebras, né? Elas se fundem e fica só a linha, o local onde nos segmentos superiores, ou seja, na coluna lombar, na coluna torácica, eu vou ter os discos intervertebrais. Aqui eu não tenho esses discos, porque as vértebras elas se fundiram e formaram um osso só. E observamos aqui embaixo o cóccix. Tá? O cóccix ele é um remanescente de um processo caudal que nós tínhamos na vida intrauterina, no desenvolvimento embrionário. Então, no desenvolvimento embrionário há o desenvolvimento de um processo caudal, e esse processo caudal ele vai regredindo e no final ele termina como cóccix. O cóccix ele vai ser constituído por 4 vértebrazinhas, mas elas só possuem corpo vertebral, não possuem arco, tá? Com lâminas, pedículos e tudo mais, e ele vai se ossificando ao longo da vida. Ali por volta dos 30 anos de idade, normalmente ele já está completamente ossificadinho. O que eu vejo aqui no cóccix? Ó? Um processo transverso, tá? E um corno coccígeo. Assim como tinha um corno sacral. Vale lembrar que são 4 vértebras coccígeas, mas às vezes, né, pode ser mais ou pode ser menos, 3 vértebras, 5 vértebras e por aí vai. Bem, seguindo aqui, ainda falando de esqueleto axial, mas agora não mais de coluna vertebral, né, nós vemos o ióide. O ióide eu falo bastante dele lá nas aulas do sistema respiratório. Quem quiser pode dar uma olhadinha lá. E o que eu encontro no ióide? Ele é constituído por um corpo, por um corno menor e por um corno maior. O ióide é um osso de extrema importância, ele tem uma característica única, que é a seguinte: o ióide é o único osso do corpo que não se articula com nenhum outro osso. Ele não forma articulação com nenhum outro osso. Mas olha por que ele é tão importante. Através de ligamentos e músculos, tá? Que estão presos nele, inseridos nele e em outras estruturas do corpo, ele se relaciona com o processo mastoide, com o processo estiloide, com a mandíbula, com a língua, com a cartilagem tireoide e, consequentemente, com a laringe, né? Com o manúbrio do externo, com a clavícula, com a escápula. É só a gente pensar nos ligamentos e músculos que estão presos ao ióide. Exemplo, músculo digástrico, músculo estilioide, músculo genioide, músculo ioglosso, que é um músculo da língua, tá? Músculo esternioide, músculo homioide, músculo tireoide. Então, esses músculos todos eles estão presos no ióide, inseridos no ióide em outras estruturas. E por que isso é importante? Porque quando a gente faz uma deglutição, se você fizer uma deglutição, você vai sentir a sua laringe subindo, elevando, protraindo, indo para frente, retraindo, indo para trás e descendo. E, na verdade, esses movimentos eles acontecem no ióide. É o ióide que é movimentado e, consequentemente, ele movimenta a laringe. Na fonação, se você estiver falando e segurando a sua laringe, você vai sentir que ela vibra. A musculatura também contrai para ajudar com entonação e tudo mais. Então, a importância dos movimentos do ióide vai estar relacionada principalmente à deglutição, ok? E aí a gente entende então a importância desse pequeno ossinho. Seguindo, eu falo para vocês agora, né, do gradil costal. Vou falar de costelas e externo. Turma, nós temos 12 pares de costelas, ok? Sendo que as 7 primeiras costelas, através das suas cartilagens costais, que a gente vai falar dessas estruturas aqui em sistema articular, são as sincondroses, através das cartilagens costais, elas se articulam diretamente com o osso externo. Então, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima costela. Ó, possui uma cartilagem costal e se articula diretamente ao externo. Então, elas serão consideradas costelas verdadeiras. Agora, as
três próximas costelas, oitava, nona e décima costela, elas não se articulam através das suas cartilagens costais diretamente com o externo, e sim em outras cartilagens costais. Exemplo aqui, ó, elas estão se articulando aqui, no final das contas, com a cartilagem costal aqui, ó, da sétima costela. E por esse motivo elas são consideradas de costelas falsas, ok? E a 11ª costela e a 12ª costela, ela não se fixa através de sua cartilagem costal ao externo. Então, elas só têm fixação na coluna vertebral. Só fazem articulação com a coluna vertebral. E por esse motivo, elas serão denominadas como costelas flutuantes. E o que nós observamos? As flutuantes ali, que vão ajudar, inclusive, né, pensando em anatomia topográfica, na proteção dos rins. Observem aqui a primeira costela, eu coloquei ela em evidência porque ela tem uma diferença, uma costela extremamente forte, tá? Tem uma anatomia muito diferente das outras costelas e elas têm algumas estruturas únicas. Então, observamos aqui a primeira costela e digo para vocês, ó, que ela possui uma cabeça, assim como as outras, né? Um colo, que seria um pescoço, o colo, um tubérculo costal, e ela não possui um sulco como as outras costelas que eu vou apresentar, com ângulo, tá? Ela não possui ângulo como as outras costelas, mas ela possui aqui, ó, um tubérculo, tá? Para o músculo escaleno, muitas vezes conhecido somente como tubérculo escaleno, onde vai estar se inserindo o músculo escaleno anterior, e ó, anterior e posterior a esse tubérculo nós encontramos dois sulcos. O sulco posterior vai ser o sulco para a artéria subclávia, porque vai passar aqui, ó, posterior ao escaleno anterior, o músculo que se insere aqui, a artéria subclávia juntamente com o plexo braquial. E anterior ao músculo escaleno anterior, ou seja, ao tubérculo escaleno, eu vou ter o sulco da veia subclávia, ou seja, passa aqui na frente, ou seja, anterior a esse músculo escaleno, a veia subclávia. E essa informação ela será importante quando estivermos falando lá de anatomia topográfica de pescoço, tá? De base de pescoço. Certo? Então é a primeira costela se inserindo aqui no manubrio do externo, já falo de externo na sequência. E aí as outras costelas elas serão constituídas, ó, por uma cabeça, um colo, né, como essa, um tubérculo, tá, da costela. E no tubérculo da costela nós encontramos uma face articular. Ó, nós temos aqui a face articular superior, que vai lá se articular com a fóvea costal do corpo vertebral. Uma face articular inferior, que vai se articular também com a fóvea costal, mas daí de outra vértebra, né? São duas, eu expliquei para vocês que são duas vértebras. A cabeça da costela se articula com duas vértebras, normalmente ao mesmo tempo. A primeira não é assim, mas as outras normalmente sim. E eu encontro aqui ainda a face articular, ó, para o processo transverso, onde vai estar se articulando com o processo transverso lá das vértebras torácicas. Ainda encontramos um ângulo da costela, inclusive esse ângulo a gente utiliza como ponto de transição do que é dorso e o que é tórax. Ó, ou seja, medial ao ângulo eu tenho o dorso e lateral ao ângulo eu tenho o tórax, né? A gente faz utiliza como sendo transição. É claro que do ponto de vista de anatomia de superfície a gente utiliza a prega axilar posterior, mas do ponto de vista um pouco mais profundo é utilizado dessa maneira. E aí que nós vemos o sulco costal. Nesse sulco costal que é inferior, informação importante e relevante para vocês memorizarem, ó, que ele é inferior, ele está abaixo, ó, da costela, eu vou ter a passagem de um feixe vasculonervoso, artéria intercostal posterior, veia intercostal posterior e nervo intercostal. E por que é importante saber que ele está passando abaixo da costela e não acima? Porque muitas vezes, quando se vai colocar se vai fazer uma incisão na costela ou se vai colocar um dreno, tá? A pergunta sempre é: onde que perfura o tórax? Na borda superior da costela ou na borda inferior da costela? E a resposta sempre é na borda superior da costela. Por quê? Porque na borda superior, porque aqui eu não tenho a passagem de um feixe vasculonervoso. Aqui eu tenho artéria, veia e nervo passando. Isso pode ser comprometido, né, e gerar sérios problemas. Ok? Observamos aqui agora o externo, né? Ó, o externo aqui que parece uma gravatinha. O externo ele vai ser constituído por um manúbrio, tá? Que se articula com o corpo e que se articula com o processo e o corpo se articula com o processo tifoide.
ao longo do tempo, né, da idade, essas articulações elas vão se fundindo também, vão se ossificando aqui e vira tudo quase que um osso só. O que mais eu encontro aqui, ó? Existe um sulco chamado de sulco manúbrio external, mas no local, bom, deixa eu seguir a sequência aqui. Eu encontro aqui a incisura jugular, que é muito mais conhecida como fúrcula external, tá? Mas esse é o nome anatômico dela. Eu encontro aqui a incisura clavicular, que vai servir para a articulação da clavícula, uma de cada lado, ela vai formar uma articulação aqui chamada de articulação externo-clavicular, a gente vai falar disso em uma outra aula. A incisura costal aqui, ó, para a primeira costela, tá? A incisura costal para a segunda costela, e aqui eu tenho que falar de algo extremamente relevante, estamos quase encerrando essa aula, mas isso é importante. Na altura aqui, ó, da segunda costela, da inserção da segunda cartilagem costal, na verdade, né? Eu vou encontrar, ó, esse ângulo, tá? No local aqui desse sulco external, esse ângulo conhecido como ângulo external, tá? Mais conhecido ainda pelo epônimo de ângulo de Louis, tá? Escreve Louis, mas normalmente se fala Louis. Esse ângulo de Louis ele vai ser utilizado, tá, como referência anatômica para o tórax de várias formas. Mas eu posso exemplificar para vocês para encontrarmos o segundo espaço intercostal, que é o local, né, onde vamos utilizar para colocar, né, a campanula, o diafragma, né, quando estivermos fazendo a ausculta cardíaca. Então, os espaços eles são contados aqui, quinto espaço, segundo espaço, terceiro espaço, através de uma referência que normalmente é o ângulo de Louis. E como é que eu encontro o ângulo de Louis? Ó? Desce no manubrio do externo e você vai encontrar um ângulozinho aqui. Inclusive, você consegue sentir muitas vezes esse sulco, manubrio external. Encontrou o ângulo de Louis, você sabe que se seguir lateralmente, ó, você encontra a segunda costela. E, consequentemente, um pouquinho abaixo, ó, o segundo espaço intercostal. Ok? Então, isso aqui é importante que seja citado. Aqui eu encontro incisura para a terceira, né, cartilagem costal, para a quarta, para a quinta, para a sexta e para a sétima. Professor, e para a oitava, nona e décima? Não temos, porque são costelas falsas. E para a 11ª e 12ª? Aí mesmo que não temos, porque são costelas flutuantes, ok? Pessoal, a aula de hoje era isso. Terminamos então o esqueleto axial, né? Já falamos até o momento de crânio, já falamos de coluna vertebral, já falamos de ióide e já falamos de gradil costal, de costelas de externo. As próximas aulas de sistema esquelético, falarei de esqueleto apendicular, né? De membros superiores e membros inferiores, clavícula, escápula, húmero, né? Osso do quadril, por aí vai. E vou estar gravando também as aulas de sistema digestório, tá, em paralelo. E aí o que eu sugiro? A cada vez que você for buscar as minhas aulas para estudo, que você procure lá pelas playlists. Então entra na playlist Sistema Esquelético, estarão lá organizadinhas as aulas de Sistema Esquelético. Entre e olha o título dela que eu coloco a numeração, tá? Entra lá no sistema, na playlist de Sistema Respiratório, estão todas as aulas de respiratório, assim como vai ser digestório e de todos os temas que eu gravar daqui por diante. Então, obrigado pela atenção de vocês, tá? Continuem acompanhando o canal, interagindo. Não deixa de pausar o áudio, o videozinho, né? Ou agora que está encerrando e vai lá e deixa uma curtidinha. Né? Isso é importante para quem está aqui produzindo conteúdo. Apresenta para seus colegas que fazem faculdades em diferentes locais. Essas aulas talvez pode servi-los para uma boa revisão de anatomia. E me deixa um recadinho lá se achar interessante, se tiver dúvida, já tem gente mandando dúvida nas aulas, se eu puder responder, se eu tiver tempo e conseguir, né, e souber, sem dúvida eu vou estar respondendo com o maior prazer, ok? Um abraço e até a próxima aula.